A paz do Senhor Jesus a todos que me assistem. Olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa pregação de hoje, principalmente você que está perdido, que está afastado, que está longe dos caminhos do Senhor, ou que até mesmo está dentro da igreja, buscando respostas, milagres, vitórias. Você prestasse bastante atenção aqui nessa mensagem, porque Deus ele quer te salvar. Ele quer salvar você, ele quer levar você para o reino dele. Olha aí, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Esse tema ele é essencial para a nossa fé. Essencial para a nossa vida com Deus. O arrependimento. Quando Jesus ele soube da prisão de João Batista, Jesus ele se retira para Galiléia, onde ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. O evangelho da salvação. E Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus disse assim, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Para Jesus, o arrependimento significa uma mudança completa nas nossas atitudes. É uma mudança de direção. A gente caminhava de um jeito e agora caminha de outro. A gente deixa o caminho errado e escolhe o caminho certo, o caminho de Cristo, porque ele é verdade. O caminho é a vida. É nascer de novo. É ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Esta aí foi a primeira mensagem que o nosso Senhor pregou. Foi a primeira mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Muitas pessoas, elas chegam na nossa igreja, em várias igrejas, buscando cura, libertação, prosperidade, mudança de vida. Mas nem todas, a maioria, não estão realmente interessadas em seguir Jesus. Muita gente na igreja que está atrás de uma solução. E a salvação, o reino de Deus, para muitos tem ficado em último lugar. Muitos querem somente os benefícios da vida cristã, sem compromisso de transformação, de mudança verdadeira. É triste. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita e poucos acertarão por ela, né? Mas, irmão, se a gente deseja uma mudança genuína, uma mudança verdadeira de vida, a gente precisa do novo nascimento. A gente precisa nascer de novo. E é necessário que a gente se arrependa. É necessário a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, se arrepender dos pecados, se arrepender desse mundo que nada tem para nos oferecer. Esse mundo de ilusão, de engano, esse mundo de falsidade, esse mundo que a gente só vale pelo aquilo que a gente tem, não pelo aquilo que a gente é. O mundo ele só dá valor ao que não presta. Então nós devemos abandonar, todos nós devemos abandonar os antigos costumes e começar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida pautada na palavra de Deus, praticante da palavra de Deus. Jesus ele faz milagres, Jesus ele faz o milagre, Jesus ele transforma tudo, ele muda tudo, ele tem poder para tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O arrependimento, ele é uma atitude do humano, do ser humano, é uma atitude de nós, seres humanos, indispensável
para que Cristo possa agir em nossas vidas. Para que Jesus possa agir em nossas vidas, é indispensável que você se arrependa. Você precisa se arrepender, abandonar, largar. Que o Espírito Santo ele coloque isso no seu coração, né? Porque é Ele quem nos convence dos erros, é Ele quem nos convence do que estamos errados, né? Então, que esse arrependimento ele possa ter em você, no seu coração, através do Espírito Santo, esse arrependimento, esse desejo de mudança. Há muitas pessoas que não quer abandonar a velha criatura. Há quem não queira isso, abandonar a velha criatura. E mesmo assim, clama a Deus por misericórdia, clama por bênçãos, por vitória. E isso é uma incoerência, né? Isso se torna algo muito incoerente. Eu quero as bênçãos, eu quero misericórdia, mas não quero abandonar a minha vida de pecado, minha vida de desobediência. Quer os benefícios, mas não quer obedecer, né? E aí ela fica naquele círculo, a pessoa fica naquele círculo né? Ali como o povo no deserto, ficou circulando no deserto 40 anos. E a pessoa fica naquele círculo. Ela diz que a vida dela não muda, ela começa a reclamar porque ela coloca só os benefícios em primeiro lugar. Como podemos esperar que Deus responda às nossas orações se a gente não se arrepender? Se a gente não se arrepende? Como é que eu posso esperar que Deus responda minha súplica e continuar vivendo uma vida segundo a vontade desse mundo? Jesus, ele pregou arrependimento. Ele pregou arrependimento como requisito fundamental, como prioridade para entrar no reino dele. Não se trata de remorso, aquela lágrima de crocodilo, aquela culpa que a pessoa agora se arrepende, ele diz que se arrepende, ele na frente faz tudo de novo. Ou que só procura Deus quando tá com a corda no pescoço, ou só procura Deus quando precisa de algo. Trata Deus como um garçom. Só trata Deus que nem um remédio que fica dentro de uma caixa, numa gaveta. Quando a pessoa precisa, ela vai lá e abre a gaveta, toma um remédio e depois guarda de novo. Como um guardanapo, né? Serve para a gente limpar os lábios, enxugar as lágrimas, depois descarta. Então Deus quer fazer parte da nossa vida. Então não pode ser um remorso, mas uma decisão firme contra uma vida errada nesse mundo aí, contra uma vida de pecado, uma vida de destruição, que só destrói, porque o pecado engana e destrói, né? Se você abandonar esses seus erros aí, você terá o direito de clamar a Deus sempre. E você vai ter esse prazer de estar sempre com Ele, porque você anda nos caminhos dele. Ele vai estar ali para te responder, Ele te responderá. Então, aonde você estiver, Ele ouvirá a sua oração. Se você agir assim, você vai desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, recebendo tudo o que você necessita. Não existe salvação sem arrependimento sincero. Deus não vai se adaptar à minha vontade. É eu que tenho que fazer a vontade dele. Jesus só pode salvar aquela pessoa que reconhece que está perdida. Se alguém acredita que não está perdido, ou não necessita, ou não necessita, ou não precisa de arrependimento, o que Deus vai poder fazer por ele? Deus quer, Deus está com as mãos estendidas, os braços abertos, ouvidos atentos para ouvir. Mas, se eu me voltar para Deus, ele se volta para mim. Se eu me achegar a ele, ele se chega para mim. Se você está sentindo que você não tem força para abandonar o erro, então peça a Deus de todo o seu coração. Peça ajuda. Ele não vai negar o perdão para você. Ele não vai negar. Ele vai te ajudar. Lembra lá do ladrão na cruz? Que estava prestes a morrer? O que ele pediu? Lembra-te de mim
quando vieres no teu reino, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele pediu perdão ali, ele pediu ajuda. Quando entrar no Senhor, lembra de mim. Eu tô aqui, eu tô errado. O outro estava acusando e ele estava reconhecendo, não, a gente está aqui culpado. Esse aí é inocente. Jesus que está aqui do nosso lado é inocente. A gente está aqui. Ele está na mesma sentença. Jesus ali era inocente porque ele estava carregando o meu, o seu, os nossos erros, nossos pecados. Então, ele se arrependeu. Ele se arrependeu da vida suja dele que ele levava. E no mesmo instante, Jesus respondeu o que para ele? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, assim como o mestre atendeu o pedido de um malfeitor arrependido ali na hora da morte, ele também atende cada pessoa que invoca ele com sinceridade. Ele vai atender você. Infelizmente, muitas pessoas estão na igreja, mas continuam vivendo no pecado. Continua vivendo na carne, continua vivendo no erro, continua vivendo uma vida de dor e sofrimento justamente porque não encontrou o verdadeiro Deus. Ela só quer benefícios, felizmente. Elas vivem ali conformadas com o erro, aceitando tudo, vivendo daquele jeito, vivendo uma vida religiosa, sendo apenas religiosa. E tem uns ainda que criticam os outros, julgam, apontam. Que ela não sabe o que é o amor ao próximo, porque ela não tem isso, ela não teve esse encontro com o Senhor. Ela não sabe o que é salvação, ela não sabe o que é o reino de Deus. Ela é aquela pregação que vai dar a volta por cima, que vai calar a boca de muita gente, que vai mostrar para todo mundo. Na verdade, quem tem que aparecer é o Senhor na nossa vida. Através do Espírito Santo, através da salvação, através do reino dele, através da vida eterna. Então, para ter a vida eterna, é necessário você tomar uma atitude, uma nova atitude de mudança. O arrependimento dos nossos erros, o arrependimento dos nossos erros cometidos, nossos erros que nós cometemos, e o desejo da gente se tornar uma nova criatura, são motivados e fortalecidos pela ação do Espírito Santo. Você se arrepender dos seus erros, você tem dentro de você o desejo de se tornar uma nova criatura, serão motivados pela ação do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo te ajuda, te conduz para isso. Se você conversa com ele, você fala com ele que você está vendo que a sua vida está assim, está assado, está errado, você quer mudança, o próprio Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Tanto é que na oração, tanto é que você vê aqui, ó, na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina sobre o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Nós queremos que Deus nos perdoe, gostamos de ser perdoado pelos outros, as pessoas nos perdoem nossos erros. Mas o perdão, ele não pode ser completo e real se não houver o verdadeiro arrependimento. Ou seja, eu quero perdão de Deus, eu quero o perdão das pessoas, mas eu não me arrependo de fato, de verdade, a ponto de eu mudar. Continua praticando os mesmos erros. Se você falar com Deus, confessar a Deus, pedir ajuda a Ele, falar que quer mudar, que está arrependido mesmo, você precisa da ajuda, o próprio Espírito Santo te motiva, te fortalece. A ação do Espírito Santo na nossa vida é assim. Ele nos ajuda, ele nos conduz para uma vida diferente. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele reconhece as nossas necessidades, e ele nos ajuda a superá-las. Nos ajuda a vencer o nosso eu, a nossa carne, nosso interior, o velho homem, o homem pecaminoso. Olha, Jesus, ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar.
Ele morreu por isso. Morreu por você, pelos seus erros. Mas precisa haver em nós um arrependimento sincero. Ele precisa ver na gente uma sinceridade no nosso coração. Eu convido você a refletir sobre a sua vida, sobre os seus erros, sobre as decisões que você tem feito, que você tem tomado. Para onde é que isso está te levando? Isso está te levando ao fracasso, à destruição. Sabe, eu creio na salvação, eu creio na eternidade, eu creio no reino de Deus. Eu vivo para isso. Eu vivo para minha salvação, eu vivo para levar as pessoas ao reino de Deus. Então, que você reflita sobre a sua vida e você tome a decisão de se arrepender verdadeiramente. Você se arrependa. Você abra o seu coração para Jesus. Você abandone os seus caminhos errados, que você entregue a sua vida a Ele. Você entregue tudo a Ele. Tudo que está te destruindo. Tudo que está acabando com você. Tudo que está machucando o seu ser. Sabe? Você está caminhando para o buraco. Você está caminhando para o abismo. Você está entrando num caminho que talvez na sua mente você acha que não tem a volta, mas tem. Deus quer te salvar. O Senhor, Ele está pronto para te receber, te perdoar, te dar uma vida nova. Ele disse que Ele não lançaria fora, de modo nenhum. Ele disse que lançaria fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Foi Ele que te chamou. Ele que está falando com você agora. Ele te escolheu. Ele disse isso também. Não foi vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós outros. Então, venha para o arrependimento. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus erros. Se arrependa de tudo aquilo que você está fazendo. O Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. O Senhor está de braços abertos para te salvar. A mensagem da cruz é salvação. Jesus, Ele veio para nos salvar, para nos dar vida eterna. Muitos estão atrás de carros, lucros, dinheiro, prosperidade, coisas materiais. Mas tudo isso sem Cristo é nada. É nada. Vai ficar tudo por aí. Tudo vai enferrujar, vai se destruir, vai se acabar, vai ficar para outras pessoas. Mas a nossa alma, a nossa salvação é algo para a eternidade. Jesus levou tudo de ruim, todos os nossos pecados na cruz. E a mensagem ali foi salvar, foi o perdão, foi o amor. E a gente precisa se arrepender, largar os maus caminhos, abandonar o pecado, abandonar a vida de mentira, a vida de falsidade, a vida de promiscuidade. Devemos abandonar tudo isso. Tudo. Você deve abandonar isso. Servir a Ele de todo o seu coração. O mal, o inimigo, o adversário, o inferno, o diabo, nome que, vários nomes que o mal, as trevas têm. Ele está preocupado se você vai ter carro, vai ter casa, ter saúde, vai ter dinheiro, vai ser bem sucedido aqui nessa terra. Não está preocupado com isso, não. Porque muita gente tem. Ele não está preocupado com isso, não. Ele faz de tudo para a pessoa também não ter, mas o intuito dele é levar a pessoa com ele. Ele não quer que a pessoa seja salva, ele não quer que a pessoa encontre Deus, ele não quer que a pessoa restaure a sua vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade. Ele não quer. Tá preocupado que você vai ter isso, aquilo. A pessoa vai ter tudo isso, mas se ela é o último suspiro dela, o mal vai estar satisfeito porque ela não se preocupa com a salvação dela, não se preocupa com a vida dela espiritual. Muitas vezes ela tem um monte de coisas, mas ainda está nas garras do inimigo, está nas garras do diabo. Então o Senhor Jesus, Ele pregou
salvação. E quando ele morreu na cruz, na cruz, ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o Senhor Jesus, o intuito, a mensagem principal não foi para você se enriquecer, ter isso, aquilo outro. E também não estou falando de ter condições boas na vida, não é pecado. Pecado é ser dominado por isso, ter o coração nisso. Pecado é a pessoa colocar Deus atrás e colocar essas coisas na frente, porque é um castelo de areia, né? Uma vida alicerçada na areia, né? Uma casa alicerçada na areia. Quando vier a tempestade, qualquer tipo de coisa, ela vai esquecer tudo que Deus fez por ela. Ela vai esquecer tudo que Deus fez por ela. Ela vai esquecer, ela não vai olhar nem para aquelas coisas que ela conseguiu. E ela vai abandonar ele. Ela vai abandonar. É muito bom ter uma vida plena, uma vida que não falte nada nessa terra. E a gente crê que Deus, ele supre, né? A gente vê isso na vida dos servos dele na Bíblia. Ele cuida do seu povo. Mas o evangelho, ele é transformação, mudança de vida, de dentro para fora. O Senhor, ele quer te salvar. Salvação é o primeiro, tá acima de tudo. Nossa salvação, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Vida com Deus, para que tudo que você tenha, coloque as suas mãos, você, em nome do Senhor Jesus Cristo, priorize em primeiro lugar o reino dele. O reino dele. É o reino dele, a presença dele. E aí, todas essas coisas aí, vai ser que nem, lembra de Jó? Jó perdeu um montão de coisas. Jó sofreu. E o mal, o diabo, ele pensou que Jó tinha perdido tudo. Mas o tudo de Jó era Deus. Nosso tudo é Deus. Nosso tudo é o Senhor. Então Deus te chama para um arrependimento. Quer ser feliz? Quer ser bem-sucedido nessa terra? Quer ter paz? Quer ser uma pessoa que dentro de você é cheia de alegria, de forças? Então se arrependa. Abandona essa vida que está te destruindo. Abandona esse pecado. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a Deus. Se arrepende. Dobre os seus joelhos aí onde você está e se arrependa. Dobre os seus joelhos aí, fala com Deus, peça ajuda, Senhor. Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda nos meus pecados, me ajuda nisso aqui que eu caí, que eu estou caindo. Eu quero se libertar disso. Peça ajuda. O Espírito Santo, ele vai agir. Ele vai te dar a força necessária, ele vai te dar a motivação que você precisa. Você só precisa demonstrar que você quer o arrependimento, que você quer forças para se arrepender, que você está frio. E ele vai te iluminar, ele vai te fortalecer. Bom, eu espero que essa mensagem venha tocar no seu coração, que você venha fazer a escolha certa para a sua vida, que você possa entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a presença do Espírito Santo, o poder dele esteja sobre você, que você venha nascer de Deus. Você venha abandonar a carne, que você venha abandonar esse mundo e que você venha nascer de novo. Nascer de novo. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Forte abraço e na paz do Senhor Jesus Cristo.